Seria então a Netflix a nova Globo? Eu fiz recentemente aqui no canal um vídeo que se chama, particularmente eu acho que tá muito bom, se chama O Efeito Netflix, onde eu mostro, onde eu argumento o poder de influência dos serviços de streaming sobre a forma como a gente pensa e, consequentemente, sobre a forma como a gente age, sobre a forma como a gente consome. Eu vou deixar no card aqui em cima para você dar uma olhada lá depois, porque aquele vídeo lá conversa bastante com isso aqui. Seria interessante você assistir para você ter um contexto geral do que eu quero te dizer, tá certo? E aí, quando uma pessoa se depara com essa argumentação do poder de influência das mídias sociais, normalmente a contra-argumentação é de que isso não seria um problema, uma vez que influência sempre existiu. Mas tem televisão, rádio, revista, jornal, sempre existiu isso. Eu não considero isso uma argumentação válida, uma vez que não é porque existe já um tipo de influência que outro tipo de influência então perde o seu valor. Não é porque outras coisas nos influenciam que então deixa pra lá, tudo influencia a gente mesmo, então deixa, vamos ser influenciados, vamos viver como todo mundo vive, vamos se resignar com essa situação e dane-se pra lá. Eu acredito que não é bem por aí. Afinal, tudo influencia a gente. Não é só a Globo, não é só a Netflix, tudo. É a internet, são as pessoas que a gente convive, o nosso bairro, a nossa rua, nossos pais, a nossa família, a nossa religião, o nosso trabalho, tudo. A gente é uma miríade, um grande conglomerado de influências de diversos tipos, tá certo? Agora, não significa que a gente então não deve estar atento a essas influências, de forma que a gente consiga manter a nossa individualidade e ter o nosso autoconhecimento, conseguir entender aquilo que de fato faz parte de quem somos, porque senão a gente vai viver uma vida cega, influenciado pelos outros. Então o grande ponto, o grande objetivo nunca foi e nunca vai ser negar a influência dos veículos tradicionais de mídia, afinal eles existem, isso é óbvio, mas é simplesmente trazer a diferença entre um e outro, a diferença que existe com esse novo tipo de influência que são as grandes plataformas de mídia, YouTube, Netflix, Instagram e por aí vai. Então não é fazer simplesmente dizer, olha só, é um problema novo. Não, é um problema diferente, mas claro, a influência sempre existiu. Eu lembro, por exemplo, a Globo tinha uma novela que chamava Caminho das Índias. E com certeza Caminho das Índias fez com que as pessoas fossem lá, comprassem acessórios indianos, tapetes indianos e por aí vai. Eu lembro também que a gente conversava, as pessoas falavam Arebaba, Arebagonti, ou seja, é natural, é evidente que existe também a influência por parte desses grandes veículos de mídia. Mas existe um novo tipo de influência que a gente precisa entender como ele se dá, para que a gente possa se blindar, que a gente possa se resguardar e se manter cada vez mais consciente com relação a eles, tá certo? E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o porquê que eu penso, porquê que eu entendo que o poder de influência de uma Netflix, por exemplo, é muito maior do que o poder de influência de uma Globo, porque ele tem um potencial muito maior do que de uma Globo. Caraca, resolveu passar um monte de moto aqui hoje agora. E aí são basicamente 3 motivos que eu consegui vislumbrar aqui que eu quero passar para vocês, tá certo? O primeiro deles tem relação com faturamento, com grana, com dinheiro. Netflix é uma empresa global com faturamento gigantesco. E nós sabemos que quanto mais grana a gente tem, melhor a gente consegue fornecer o nosso conteúdo. Uma gama de serviços a gente consegue prover melhor ainda. Então, por exemplo, a Netflix hoje tem um catálogo imenso de séries, filmes e documentários, e por que não, ela pode querer alçar voos maiores, por que não querer, sei lá, comprar o licenciamento de transmissão de jogos do Campeonato Brasileiro, de esporte e tudo mais. Quando você tem dinheiro, você consegue prover um serviço de melhor qualidade, claro, se você tiver inteligência comercial, gestão para isso, o que eu não duvido que a Netflix tenha. Então, quando você tem dinheiro, você consegue espalhar ainda mais a sua influência, você consegue chegar cada vez mais a outras pessoas. E aí eu trouxe dados aqui que eu faço questão de compartilhar com vocês sobre o faturamento da Netflix Brasil. Para a gente entender isso, eu quero você tem que ter em mente que a Globo ela existe desde 1965, ou seja, são mais de 50 anos de história. Enquanto a Netflix chegou no Brasil em 2011, ou seja, vai fechar agora uma década em 2021. Então nós temos aí 5 vezes mais história por parte da Globo, o que não impede que o faturamento da Netflix quase chegue ao da Globo aqui no Brasil. Se for considerar a Netflix no mundo, já passou da Globo há muito tempo.
mas Netflix Brasil, tá certo? E aí eu trouxe aqui um levantamento feito pela empresa de tecnologia financeira chamada QR Capital. Vou deixar todos os links aí abaixo para caso você queira dar uma olhada, tá certo? E aí o que aponta esse levantamento? Ele indica que a receita da plataforma de streaming Netflix pode ultrapassar a da Globo até 2022, se permanecer no aumento de 20% anual, tá certo? Hoje, a Globo tem um faturamento de... Hoje não, né? Até a época da pesquisa, obviamente. A Globo tinha um faturamento anual de 9,7 bilhões, enquanto a Netflix tinha um faturamento de 6,7 bilhões, ou seja, em questão de 10 anos, e se o levantamento se concretizar, em 11 anos, em 2022, a Netflix já vai ter um faturamento maior que o da Globo, uma empresa de mais de 50 anos. E o levantamento aponta ainda o seguinte, olha, apesar de ainda estar atrás da Globo, segundo o mesmo levantamento, a Netflix já supera em faturamento no Brasil todas as outras emissoras de canal aberto juntas. Record, SBT, Band e Rede TV somadas faturam algo em torno de 4 bilhões de reais. Então a Netflix já chegou aqui, ó, arrasando, metendo pau, beleza? O segundo ponto se chama escala, tá? A Netflix hoje aí vai chegar em mais de 200 países, vai chegar a 200 milhões de assinantes ao redor do globo inteiro. Então essas novas formas, essas novas plataformas de mídia, elas não estão adstritas a um país, elas chegam ao globo como um todo. Então nós temos as séries aí, os filmes, os documentários sendo traduzidos para dezenas de línguas, enquanto no caso da Globo, nós bem sabemos que o conteúdo é essencialmente, prioritariamente nacional, fica restrito aí às nossas fronteiras, tá certo? Então ela não tem todo esse alcance que uma plataforma global como a Netflix tem. Chega a muito mais pessoas, chegando a muito mais pessoas, o poder de influência global dela é muito maior. O terceiro ponto que a gente tem que ter em mente, e o último, porém mais importante de todos, se chama dados sobre quem assiste. Os algoritmos permitem que nós manejemos esses dados e personalizemos a experiência de consumo do cliente. Então, por exemplo, a Globo, ela tem uma grade de programação que ela é geral, é essencialmente geral para o país inteiro. Então ela tem um conteúdo igual, semelhante, homogêneo para uma série de pessoas que são diferentes entre si. Tem diferentes rotinas, diferentes personalidades, diferentes interesses, tá? Agora, o Netflix, pelo contrário, ele tem os dados sobre os seus clientes, ele tem inclusive o seu e-mail, que ele pode entrar em contato diretamente com você. Ele sabe que tipo de gênero que você gosta, ele sabe qual é a sua idade, ele sabe onde você mora, ele sabe seu gênero, ele sabe quando você normalmente assiste, por quanto tempo você assiste. Meu amigo. Então, tudo isso faz com que a Netflix consiga manejar e trazer conteúdos específicos para você, tanto que a minha tela do Netflix é diferente da sua tela do Netflix, porque nós somos diferentes para ele, tá? Então ele consegue mostrar um conteúdo para um solteiro de 30 anos que trabalha de casa, como consegue mostrar um outro conteúdo para uma quarentona aí casada, certo? Com 2 filhos e tudo mais. Então ela consegue fazer isso. Isso é muito bom, porque ele melhora a experiência do usuário, mas ao mesmo tempo também faz com que nós sejamos cada vez mais influenciados e cada vez mais entremos numa bolha. E eu vou inclusive deixar um outro vídeo que eu fiz aqui, não tem a sua visão limitada pelos algoritmos, o card aí, justamente para você ter essa ciência aí e sair da vida autossugerida pelos algoritmos, tá certo? Então esse é um outro ponto. A Globo não tem essa capacidade, ela não consegue. Ela vai, muito provavelmente, ela faz um conteúdo, busca abarcar o maior número de pessoas, mas ela não consegue ter essa personalização porque ela não tem os dados certos e precisos de cada um. Ela só tem uma análise da própria história de ver o que funciona ou não funciona. Ela não tem uma precisão maior de dados. E, em cima disso, então, é que a gente precisa ter essa ciência de que as plataformas digitais, as novas plataformas de mídia, tendem cada vez mais a exercer influência. Hoje ninguém nega a influência das plataformas de mídia tradicionais, tá? Mas você veja as novas gerações, elas não querem saber de televisão, elas ficam imersas em seus celulares, assistindo YouTube, maratonando série, vendo o influenciador digital no Instagram. Então a gente tem que ter em mente isso para a gente conseguir analisar o impacto que isso vai ter na nossa cultura, na nossa identidade, na nossa opinião pública também. Mas mais importante do que esses
âmbitos gerais, saber como isso vai afetar a nossa individualidade, nosso autoconhecimento, que é o que a gente busca trazer aqui, tá certo? Para que a gente tenha cada vez mais autoconsciência. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de divagação, desse tipo de reflexão, por favor, eu te peço, se inscreva aí embaixo para você receber mais conteúdos e poder se fazer valer de uma vida digital mais saudável, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.